Olá, tudo bem? Você teve um baixo rendimento, isso impactou a sua energia, ficou cabisbaixo, tá desinteressado, quer chutar o balde? Calma. Depois que você ver esse vídeo, você vai perceber que você ia fazer uma grande besteira, tá? Primeiro eu vou me apresentar, meu nome é Jefferson Rosa, eu já estou no mundo de provas, seleções, concursos há mais de 25 anos, trabalhando ativamente, às vezes como o próprio estudante, tá? E tenho bastante experiência para poder trazer para você que de repente não tem a ferramenta que você precisa agora para poder sair dessa situação, tá? É normal, nós somos adultos, os adultos geralmente geram muita expectativa. Não só os adultos, até mesmo os adolescentes, né, que estão no processo de estudos, escolas militares, estão nos estudos normais, convencionais, gera uma expectativa porque estudou muito, porque sabia muito, e às vezes o resultado é aquém, ou muito aquém, do que você esperava. Eu falo assim, calma, tá? Por que eu falo calma? Porque quando a gente faz algo com nível emocional bastante alterado, a tendência é que a gente faça besteira, tá? Você não caiu nesse vídeo por acaso, você caiu nesse vídeo porque você estava procurando algo que pudesse te ajudar. Tá? E eu vou compartilhar com você algo que aconteceu comigo. Eu estudei para um concurso, tá? Um concurso em que eu via a cada dia que eu estudava, que eu estava bem, estava evoluindo, 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 e não era o meu concurso fim, né? Não era o meu concurso de interesse. Eu utilizei esse concurso para poder dar aquela alavancada, porque quem estuda para concurso público sabe, quando você não tem a data do edital, a tendência é que você não vá com muita força, você meio que busque manter ali constante, um quantitativo de horas. E quando você tem um edital, que você tem uma prova, a tendência é que você, o quê? Você aumente a quantidade de horas, você aumente seu ânimo, você vá mais para cima. E eu utilizava de concursos próximos para poder dar essas alavancadas que automaticamente eu ia subindo rumo à minha preparação ideal, tá? E eu utilizei um desses concursos para poder fazer isso. E aí eu me engajei, me conectei, me envolvi, estava estudando, percebendo que eu estava indo bem, fazendo exercício e tal. Aí chegou o dia da prova. O dia da prova tinha algumas disciplinas que eu estava com menos conhecimento, então gera aquela insegurança, você fica naquela expectativa de poder saber como que vai vir essa disciplina, e eu fui logo para essa disciplina para poder logo de frente com o pé na porta na prova, né? E aí fui indo bem, isso foi me dando um pico de ansiedade ao longo do processo de prova. E eu paro para você para poder falar, ó, preste atenção, ansiedade é um dos pontos principais que prejudicam aqueles que vão fazer prova. Vestibulares, exames, concursos. Preste atenção, ansiedade. E para mim, o que vem a ser ansiedade? É você viver no futuro, certo? E não estar no presente. O que aconteceu comigo foi exatamente isso, porque como eu estava com uma dificuldade muito grande, uma dificuldade, né, uma das as disciplinas que eu estava com mais dificuldade, eu estava indo muito bem, né, muito bem, acertando, e me deu um pico de ansiedade, eu disse, cara, já aprovei, fui aprovado, caramba, uou, vibrando dentro da prova, gente. Prova de concurso, seleção, você precisa ser o mais metódico possível. Você não pode deixar que essa exaltação emocional tome conta, porque isso pode gerar algum problema e realmente gerou, tá? Eu fui fazendo, pô, fui aprovado, tô aprovado, tô aprovado, deixei por último uma disciplina que eu sabia mais, a disciplina que eu tinha mais propriedade, a disciplina que eu tinha mais conhecimento, né? E o que que aconteceu? Quando eu comecei a fazer a questão, a primeira questão, eu não sabia, de uma disciplina que eu sabia muito, a segunda eu não sabia, a terceira eu não sabia, a quarta, a quinta, teve o efeito reverso, né? Deu um pico de ansiedade, mas gerando insegurança, falando, cara, não vou ser aprovado, não vou ser aprovado, não vou ser aprovado. E aí, ó, presta atenção. Imagine você em uma prova tendo essas oscilações emocionais. Vai dar certo? Não vai dar certo. Você que vai fazer alguma prova, você precisa ter um nível de equilíbrio máximo, concentração máxima, até você entregar a sua prova, tá? E óbvio, né? Fui reprovado, faltando uma questão, porque tinha os mínimos reprovado, e isso fez com que eu jogasse lá para baixo o meu nível de energia, porque eu fui mal. Mas
Você percebe que no início do vídeo eu falei que esse concurso não era o meu concurso fim, que eu utilizei para poder dar uma alavancada, para testar meu conhecimento, só que eu me vi preso nessa situação de caramba, eu sou uma fraude, caramba, eu dei mole, caramba, estava fácil, caramba, não vai dar. Eu comecei a me conectar com algo que não era nem meu objetivo. E eu fiquei em torno de umas 2 semanas chorando por dentro. Chorando, sabe quando você chora por dentro? É quando você chora e não cai uma lágrima. Eu fiquei 2 semanas assim, 3 semanas assim, um mês assim. Aí decidi, não vou estudar mais para concurso. Não vou estudar, não é para mim, foi um sinal, foi um sinal. Sabe aquelas coisas que você já saiu do seu prumo, já saiu do desequilíbrio e começa a acreditar em coisas que não tem nada a ver, não tem fundamento. E eu começava a achar que foi um sinal. Olha só, Jesus, eu não estaria aqui se eu mantivesse o pensamento. E você vai saber o que eu fiz, tá? Beleza, fiquei, aí ia fazer mestrado em contabilidade, fui, montei projeto, só que meu inconsciente batia, cara, você está chutando balde, você está deixando de poder fazer o que você realmente queria, o seu sonho, que era ser aprovado no concurso de auditor fiscal da Receita Federal. Foi quando eu, numa corrida, porque geralmente eu gosto de correr para poder as ideias vir, veio o estalo, ó, preste atenção, certo? Ao invés de eu poder ficar preso achando que eu fui uma fraude, que eu não sabia, eu poderia também tomar uma outra decisão que era no sentido de achar, caramba, isso é um feedback. Não existe sucesso nem fracasso, mas sim feedback. E a partir daí eu comecei a pensar dessa forma e a minha vida foi cada vez melhorando em tudo que eu faço. Né? Feedback. Porra, se eu fui mal em português, é sinal que eu não estou bem em português. Passou, você não tem como mudar o passado, mas você tem como utilizar ele para poder melhorar e conquistar coisas no presente, viver o seu resto da sua vida. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu analisei não analisei como um fracasso, mas como um feedback, como é que eu fui. E eu tive a oportunidade logo em seguida sair exatamente o concurso que eu queria, que era o concurso de auditor fiscal da Receita Federal. Em cima da minha visão, do meu modelo mental que estava modificado em analisar aquela situação como feedback, eu fui corrigindo. E essas correções foram fundamentais para que eu pudesse ser aprovado num concurso mais difícil da história da Receita Federal, porque sobraram vagas. Se eu não tivesse passado por esse processo, se eu não pudesse ter me colocado a esse processo, se eu não tivesse visualizado como feedback e não ficando preso ao fracasso, hoje eu não seria auditor fiscal da Receita Federal. E aí você percebe que é importante que você visualize todos aqueles movimentos, todos os resultados que foram aquém, diferentes do que você esperava. Utilize como feedback. Analise como feedback, verifique o que você precisa corrigir, porque se você não conseguiu alcançar o que você almejava é porque falta algo. E o que é esse algo que faltou? É nisso que você cresce. Você percebeu? É nisso que você cresce. Então, vamos deixar de ficar preso a resultados negativos. Óbvio que o nosso objetivo é sempre estar com um resultado positivo. Mas analise como feedback. Feedback. Caramba, eu achava que era assim, é assim, eu errei nisso, eu posso ser melhor nisso, porque automaticamente você está com a mentalidade de crescimento. E se você almeja fazer um vestibular de medicina, de direito, de engenharia, um concurso público, ou o próprio exame da OAB, você precisa analisar os feedbacks. Não fique utilizando como fracasso ou sucesso feedback. Ok? Quando você conseguir, você vai ter um feedback, que é um feedback positivo, que você fez e deu certo. Agora, normalmente, e é o normal, nós tenhamos alguns feedbacks negativos. E nós, com o perfil de adulto, que nos cobramos demais, somos críticos demais, deixamos a desejar nesse sentido, em poder fazer uma análise que vai fazer realmente você crescer. Eu tenho certeza que se você colocar em prática, você entendeu, você já percebeu pontos que você pode mudar. Isso para mim
É maravilhoso porque eu consegui atingir meu objetivo com você, porque nós somos uma grande comunidade, como uma grande comunidade, nós vamos cada vez mais um ajudando ao outro. E por isso que eu peço que você já deixe seu like, se inscreva no canal para que a gente possa, ao longo das semanas, trazendo conteúdo importante para quem estuda, quem estuda e quer conquistar algo através do estudo, ok? E lembre-se sempre, tá? Não é a quantidade de horas da cadeira que vai te fazer melhor ou pior, mas sim como é que está seu estado emocional e o que você faz com essas horas na cadeira. Beleza? Tamo junto e lembre-se sempre, não espere o melhor. Prepare-se para o pior.